E nós temos trabalhado com a igreja na série de mensagens guiados pelo Senhor. E estaremos assim dando continuidade e falando sobre o tema específico para hoje, a mão do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a que fizéssemos um passeio no capítulo 11 do livro de Atos. Estaremos trabalhando a partir do versículo 19 e vamos ver aquilo que esse texto tem a nos dizer sobre o início de uma igreja na cidade de Antioquia. Uma igreja que viria a ser profundamente relevante para a expansão da obra da evangelização no mundo. E eu gostaria de que pudéssemos apenas dar uma olhada no que este mapa nos traz do conhecimento aí dessa região. Infelizmente o apontador não funciona nessa tela, né? A tela é mais brilhante do que o apontador. Mas nós temos aqui embaixo à direita a cidade de Jerusalém, bem na extremidade aí do mar Mediterrâneo. Isso, aí o mouse está auxiliando aí, Jerusalém. Nós vamos ver que o texto vai começar falando de uma expansão que foi na direção da Fenícia, e a cidade de Tiro, logo aí em cima, faz parte da Fenícia. Ele vai mencionar também a ilha de Chipre, que está um pouco à esquerda, e a cidade de Antioquia, mais acima à direita. A distância entre Jerusalém e Antioquia, só para termos uma noção de ordem de grandeza, é de aproximadamente 500 quilômetros. E então vamos ver o que é que esse texto vai nos dizer. Nós estaremos vendo versículo a versículo o que é que esse texto estará nos acrescentando. E então, Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, então nós lemos: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Então, ele fala aí na tribulação. E no capítulo 8, nós temos, logo após a morte de Estevão é descrita no capítulo 7 do livro de Atos, e no capítulo 8, então, está registrado que foi promovida uma perseguição, depois daquele apedrejamento de Estevão, foi promovida uma perseguição, e todos os cristãos, com exceção dos apóstolos, com exceção da liderança que permaneceu em Jerusalém, eles foram dispersos para todos os lados, né? E então os que foram dispersos, diz lá o verso 4 do capítulo 8, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aquela tribulação, aquela perseguição fez com que o evangelho se espalhasse em toda a região. Jesus Cristo tinha dito: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja terminou continuando em Jerusalém, até que foi necessário vir essa perseguição, e então as pessoas saíram e por onde iam foram anunciando a palavra. E então eles foram para Fenícia, Chipre e Antioquia. Nós já vimos ali no mapa mais ou menos aquele deslocamento, sendo que eles falavam somente aos judeus. Em determinado momento, o Senhor Jesus enviou os 12, ou mesmo os 70, de 2 em 2, e Ele recomendou que eles fossem as ovelhas perdidas de Israel.
que eles não pregassem aos samaritanos, não pregassem a outros povos, mas fossem as ovelhas perdidas de Israel. Eles haviam entendido e participado disso. Então, era natural para eles falarem apenas aos judeus. O próprio Jesus, quando ele tem um encontro com a mulher cirofenícia e ela lhe pede a cura da sua filha, ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ele está dizendo: eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Nós ouvimos inclusive uma mensagem recentemente sobre esse texto. Então, na cabeça dos discípulos, a pregação apenas aos judeus era algo que era natural, até porque o judeu entendia que Deus era o Deus de Israel. A missão que eles tinham alcançava então Israel, mas eles estavam esquecidos que Jesus tinha dito: Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A tribulação então fez com que eles fossem dispersos e se espalharam para Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando aos judeus. Mas parece que alguns estavam mais desavisados, porque na continuidade, o verso 20 diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Nós já vimos Chipre. Cirene era uma cidade ali no norte da África. A gente tem ali o Mediterrâneo, com Jerusalém lá na extrema direita. Cirene está a meia altura aqui, ao sul do mar Mediterrâneo. Tanto de Chipre quanto de Cirene, eles tinham uma convivência maior com não-judeus. E então, para eles, foi mais natural que eles compartilhassem também com os gregos, os não-judeus. E então, parece que desavisadamente, eles pregaram o evangelho. Foram alguns deles, de Chipre e de Cirene, que falaram também aos gregos as boas novas do Senhor Jesus. Às vezes a gente fala na palavra evangelho sem se lembrar do seu significado. Evangelho, aí a gente pensa evangelização, a pregação de uma mensagem. Eles compartilharam as boas novas do Senhor Jesus, as novas de que Jesus salva de graça por meio da fé. Eles então compartilharam aquilo que receberam. E então, o que aconteceu é que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor. E aí a gente vê o GPS na vida daquelas pessoas, guiados pelo Senhor. Eles se interessaram em que outras pessoas, além dos judeus, pudessem também receber essa boa nova, essa mensagem de salvação, de perdão, de vida eterna. E então o propósito de Deus desde sempre foi a salvação de todos. A missão de Jesus foi para com todas as pessoas. O próprio Senhor Jesus havia afirmado que a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O propósito de Deus é esse, que todos possam ser salvos. E então muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, aquilo que eles experimentaram para si, eles tiveram vontade de compartilhar com pessoas que estavam à volta, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles, então, chegou a Jerusalém.
chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Parece que a igreja em Jerusalém ouviu falar daquilo e é possível que o pensamento tenha sido alguma coisa está fugindo ao controle. A pregação era para ser só aos judeus, mas parece que lá em Antioquia algo saiu daquilo que era esperado e então eles enviaram Barnabé. Lembre que Barnabé era natural de Chipre. A gente canta isso, né, naquele cântico sobre Barnabé, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Então enviaram aquele que tinha algo em comum, talvez para tentar colocar ordem na casa, né? Talvez para ser alguém que chegaria e tendo um laço, um contato a mais, pudesse fazer a condução do que fosse necessário. Mas e o seu nome significa filho de exortação ou filho de consolação, um conciliador. Mas aí ele chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Agora a coisa talvez tenha funcionado ao contrário do que era a expectativa. Essa expectativa sou eu que estou admitindo, o texto não deixa claro dessa forma, mas diante daquela pregação exclusivista, em que apenas os judeus, exclusivamente os judeus, eram o alvo da pregação, agora tomava um rumo diferente. E então, a gente tem que, ele viu a graça de Deus, mais uma vez aí o GPS de Deus, né? Guiado pelo Senhor, ele pôde observar aquilo que estava acontecendo e viu que isso era do Senhor, era o Senhor que estava operando aquilo no meio daquele povo, e ele então exortava a todos, como o seu nome era filho de exortação, ele exortava a todos a que permanecessem no Senhor. Aí a gente tem algo que faz parte da pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, na grande comissão, e nós tivemos a mensagem de hoje pela manhã, trazida pelo pastor Naum Maia, em cima do texto de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, onde está registrada ali a grande comissão, quando Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado. Será que foi assim que ele disse? Não, foi ensinando-os a observar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E então não simplesmente a pregação do Evangelho, a apresentação do ensino de Jesus, mas o andar junto, o exortar a essa perseverança, para que eles pudessem caminhar, então, permanecendo no Senhor. E o texto diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E quando é feita essa referência, a gente lembra daquilo que é o fruto do Espírito, de uma vida de comunhão com o Espírito, de uma vida de afinidade com Deus, de harmonia, de intimidade com Deus. A gente lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Ele era um homem bom. Fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Aquilo que o Espírito gera em nós. E a gente vê que Barnabé era alguém cujo testemunho era esse, de alguém que tinha esse fruto do Espírito na sua experiência de vida. E ele então entendeu que Deus estava operando ali naquela cidade. E então partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Barnabé investia em pessoas.
o cuidado relacional necessário, depois que alguém conhece o Evangelho e começa a caminhada com Jesus, precisa de um suporte. O próprio apóstolo Paulo, depois da sua conversão, quando ele chegou em Jerusalém, e as pessoas começaram a estranhar, porque ele era alguém que perseguia a igreja, mas agora ele chega pregando o Evangelho, dizendo que teve um encontro com Jesus Cristo, e as pessoas começam a ficar com receio, será que é verdade? Ou ele quer se infiltrar na igreja para conhecer quem são os cristãos e poder prender como ele vinha fazendo? E aí Barnabé é aquele que chega junto, e ouve a história de Saulo, que depois vem a ser chamado de Paulo, e ele entende que houve ali um encontro genuíno com Jesus Cristo, e Barnabé traz Saulo para o seio da igreja e diz: é verdade, ele se encontrou com Jesus e isso transformou a vida dele. Já havia acontecido com Saulo, só que Saulo precisou fugir, porque a perseguição em Jerusalém agora tinha como alvo esse traidor, esse que perseguia a igreja e agora estava favorecendo a igreja, estava pregando a respeito de Cristo. E então Saulo foge para Tarso. Barnabé vê em Saulo alguém que poderia, porque era um homem instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor das Escrituras, que poderia fazer os judeus entenderem tudo aquilo que era a herança histórica e do agir de Deus naquela nação, e ao mesmo tempo, sendo natural de Tarso, sendo cidadão romano, ele também poderia comunicar com os gentios, e ele então vai em busca de Saulo, que passou por essa transformação de vida. E a gente vai ver que Paulo vai fazer a mesma coisa com Timóteo. Aquilo que ele recebeu de Barnabé, ele vai reproduzir para com Timóteo. Esse cuidado relacional, esse acompanhamento, até porque a grande comissão diz: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ensinando-os a observar todas as coisas. E então precisava dessa caminhada juntos. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles ensinaram numerosa multidão. Como deve ter sido essa experiência de uma cidade que começou a conhecer o Evangelho? Começou a conhecer o Evangelho por meio daqueles cidadãos de Chipre e de Cirene, que compartilharam aquilo que receberam. Eles não tinham recebido a ordem de compartilhar com gentios, mas eles sentiram que aquelas pessoas precisavam de Jesus. A experiência que eles tinham com Jesus era algo que faria bem às outras pessoas para esta vida e ainda mais para a vida eterna. E eles então compartilharam, e numerosa multidão atendeu aquela comunicação. E aí a gente vê que Barnabé, quando foi em busca de Saulo, a gente lembra do texto que diz que é melhor serem dois do que um. Como é bom quando a gente tem alguém com quem compartilhar para auxiliar em cada decisão. Isso se aplica no relacionamento conjugal, isso se aplica nas responsabilidades mesmo de liderança. Os irmãos sabem que, como vice-presidente da convenção, tenho assumido a presidência. E que bênção é poder compartilhar com toda a diretoria as decisões, mas principalmente com o segundo vice-presidente que tem estado ao lado, pastor Israel Guerra, tem estado ao lado, e a gente compartilha e segue junto, e um auxilia o outro. Em função também dessa posição
temos tido que assumir o Colégio Americano Batista, mas aí nós temos 2 gerentes, administrativo e pedagógico, mas principalmente o administrativo, que é o pastor Herbert, da nossa igreja, é com quem temos conversado, compartilhado tudo para seguir adiante. Como é importante termos alguém próximo. Se isso é importante no exercício da liderança, isso é importante também para a nossa vida individual. A gente tem alguém que está ao lado, alguém com quem a gente ora, alguém com quem a gente compartilha as dificuldades. E o livro de Provérbios diz que o homem que tem muitos amigos pode se congratular, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E então Barnabé foi em busca de Saulo, tendo alguém com quem compartilhar. A gente vai ver que depois, no futuro, eles viriam a se separar, mas dentro do GPS de Deus, multiplicando as equipes missionárias, e ao invés de uma equipe missionária, agora passam a existir 2 equipes, Barnabé com João Marcos e Paulo com Silas, e saem para a proclamação do Evangelho. Melhor é serem 2 do que 1. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aí no grego, cristianos, e que a tradução é então cristãos. Mas que eu faço destaque porque eu tenho muita afinidade com essa palavra, porque faz parte do meu nome, né? Alberto Cristiano de Freitas, né? Cristianos, o cristão, aquele nome que é espalhado hoje, até quem não conhece a Cristo, muitas vezes se diz cristão. Mas os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, pela primeira vez nessa cidade. A gente sabe que essa cidade foi também o berço da obra missionária, que essa cidade foi de onde partiram exatamente Paulo e Barnabé a princípio, depois aquelas 2 equipes para a proclamação do Evangelho. E Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que espera chegar até Roma e que de Roma seja enviado até a Espanha. A gente viu ali naquele mapa do mar Mediterrâneo, a extremidade esquerda ali daquele mapa, bem deste lado, era a Espanha. Era a extremidade do mundo ali, daquela região. Ele desejava chegar até os confins da terra. E aí ele diz, porque nessa região onde eu tenho atuado, já não há mais aonde pregar o Evangelho. Ele já tinha passado por todas aquelas cidades ali, daquelas regiões, e multiplicado liderança, para que essas lideranças também, então, multiplicassem essa pregação. O que é que nós podemos extrair dessa experiência na igreja de Antioquia? Em primeiro lugar, a nossa compaixão pelos perdidos. Foi isso que fez com que aqueles cidadãos de Chipre e de Cirene compartilhassem com pessoas que não estavam, a princípio, como alvo daquela pregação, mas eles tiveram compaixão. A segunda coisa, eles estavam prontos para cumprir a ordem de Jesus, a ordem de fazer discípulos. E quando Barnabé chegou ali, pessoas tinham tido transformação de vida, porque outros seguidores de Jesus, que viriam a ser chamados de cristãos, eles mostraram como seguir a Jesus. Eles caminharam juntos nesse seguir a Jesus. E o número de seguidores de Jesus se multiplicou. Então, a segunda lição é de que, em função da compaixão, é preciso que estejamos fazendo seguidores de Jesus. E para isso, caminhando junto, buscando estar próximo, compartilhando vida.
A terceira coisa é que nós não temos ideia do que é que Deus pode fazer, pelo pouco que nós podemos pensar que poderíamos realizar. Aquela era uma igreja a 500 quilômetros de Jerusalém. Aquela era uma igreja que começou por acaso, a gente pode dizer até por um equívoco. Aquelas pessoas não tinham todas aquelas raízes, talvez, do judaísmo lá em Jerusalém. Mas aquela igreja foi responsável pela expansão do Evangelho. Tendo enviado, a gente tem no capítulo 13 de Atos, aquela igreja reunida e enviando Paulo e Barnabé. O que é que Deus deseja fazer na nossa vida em particular? O que é que Deus deseja fazer para com as pessoas que estão à nossa volta? E guiados pelo Senhor, é que nós estaremos realizando. Em todas as circunstâncias da vida. Porque nós aprendemos nesse texto também que eles estavam debaixo de perseguição. Eles estavam enfrentando problemas, enfrentando dificuldades. Se as dificuldades fossem suficientes para nos fazer parar, para nos fazer esquecer da ordem de Jesus, eles não teriam feito nada. Mas, diante de circunstâncias contrárias, eles continuaram tendo a ordem de Jesus como prioridade. A presença de Jesus no meio das dificuldades era certa. O Senhor Jesus prometeu isso. Vocês vão passar por aflições, já citei isso no culto da manhã hoje. Vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E então, mesmo debaixo de aflições, Cristo está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele nos dá a força, Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá os desafios, para que cumpramos a missão deixada por Ele. E o cumprimento dessa missão é a maior realização da vida. Nós podemos progredir financeiramente, ter muitos bens. Nós podemos progredir profissionalmente, ter um nome reconhecido na profissão. Mas a maior realização é aquela que o próprio apóstolo Paulo vem a testemunhar no final da sua vida. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Porque essas outras coisas ficam aqui. Mas o combate do cumprimento daquilo que Jesus deixou para nós, tem resultado de eternidade. Quando deixei a engenharia para me dedicar ao chamado no ministério, e a minha engenharia é a engenharia eletrônica. Na eletrônica, então, se a gente comparar com as demais engenharias, talvez seja uma aqui onde as coisas se tornam obsoletas numa velocidade muito maior. Você, quando compra um celular, ele já está obsoleto. Ele é o lançamento, mas ele já está obsoleto, já tem outro desenvolvido que é superior, que está sendo fabricado para ser lançado daqui a 6 meses, e você está comprando para poder comprar outro depois. Quando deixei a engenharia, foi por saber que qualquer coisa que eu pudesse fazer teria uma duração de pouco tempo. Mas, em compartilhar o Evangelho, o amor de Deus, e o seguir a Jesus Cristo, teria resultado de eternidade. E nada tem um preço maior do que o que Jesus pagou, para algo que também não há preço maior, que é podermos desfrutar da certeza de vida eterna, por meio do sacrifício de Cristo. E então, aquela foi uma igreja que esteve submissa àquilo que o Senhor estava fazendo no meio. O GPS de Deus estava funcionando nas vidas ali. Vidas guiadas pelo Senhor, realizando a sua obra. E com um alcance que nunca poderia ser imaginado, mas que era o que Deus tinha. E então encerro com o versículo que já foi tema
de nosso aniversário, no 50º aniversário da nossa igreja, de Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é que opera em nós, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E tem uma tradução que até eu acho interessante, porque diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E aí eu costumo dizer que é o superlativo do superlativo do superlativo do superlativo. É o que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nesta noite ainda sem ter a certeza da sua salvação, mas você ouviu aqui essa boa nova de que Cristo já pagou o preço da nossa salvação. Cristo morreu na cruz a nossa morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele veio para morrer a minha morte, a sua morte. Ele, sendo sem pecado, entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter a sua vida. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos ter a sua vida. E pelos direitos de Jesus é que nós podemos ter a segurança de vida eterna, porque Ele faz essa troca de fardo, essa troca de vida. E Ele morreu para que cada um de nós pudesse ter perdão de pecados, salvação, vida eterna, segurança de estar com Ele para todo sempre. Segurança porque não depende de nós, depende daquilo que Ele já fez na cruz, e o que Ele fez é suficiente. E então precisamos ser, em primeiro lugar, ouvintes da sua mensagem, prontos a recebê-la no coração. E se você deseja hoje dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, você pode dizer isso, aí onde você está, do seu coração para o coração de Deus, talvez à distância, na sala da sua casa, você poder dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, Senhor da minha vida. E seguindo a Jesus, cada um de nós possa compartilhar essa boa nova com outros, e fazer com que outros também sejam seguidores do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque a Tua palavra nos mostra o que foi a experiência dos Teus servos no passado, ao serem guiados pelo Senhor, ao buscarem realizar a Tua vontade, ao colocarem-se à disposição, mesmo com risco da própria vida, mas se dispuseram a levar avante esta boa nova de que Jesus Cristo já fez o que era necessário para a nossa salvação, e que basta recebê-lo como Salvador e Senhor, e tendo-o como Senhor, sermos guiados assim pela sua mão. Se alguém aqui ainda não tinha dado este passo, que o Teu Espírito confirme no coração esta necessidade e a alegria que é receber a Jesus como Salvador e ter a vida pautada nos caminhos do Senhor, buscando colocar em prática a Sua vontade. E que cada um de nós possa estar a cada dia colocando em prática a Tua vontade, sendo todos nós guiados pelo Senhor. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.